Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua casa nessa manhã em mais um devocional, sendo mais parecido com Cristo. A palavra de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 27, só a primeira frase que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ontem, dia 21, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E eu estava lendo um texto de um teólogo e o título do texto é A Síndrome de Down reflete a imagem de Deus. Eu fui ler sobre isso. E o texto refletia e trazia uma reflexão acerca do filho de um teólogo americano que havia nascido com síndrome de Down e fez com que esse teólogo, esse homem formado em teologia, esse pastor, pudesse refletir sobre a imagem de Deus na Terra. E ele começa a escrever dizendo que ele via em pessoas com grandes sabedorias, pessoas com diplomas, pessoas com grandes conhecimentos. Ele conseguia enxergar muito mais fácil a imagem de Deus nessas pessoas. Pessoas que conseguiam superar as dificuldades financeiras, pessoas que estavam prosperando financeiramente, pessoas que estavam com o casamento em dia, pessoas que tinham uma imagem perfeita para outras pessoas, pessoas que eram tidas como modelos. Ele disse que para ele via nessas pessoas a imagem de Deus. E ele relata isso, que quando o filho dele nasce com síndrome de Down, ele começa a quebrar o preconceito que havia dentro dele. Ele começa a quebrar as ideias limitantes, os pensamentos limitantes que ele tinha referente à imagem de Deus e referente à perfeição humana, referente às perfeições ou ao modelo que o homem criou de ser perfeito, para começar a enxergar no próprio filho com síndrome de Down a perfeição divina e a imagem de Deus. E ele continua dizendo que Deus não cria nada sem propósito, que tudo o que Deus cria há um propósito debaixo dos céus. Para tudo o que Deus criou existe um propósito. E ele começa a contar o amor que ele enxerga no filho dele, o amor que ele enxerga nos amigos do filho dele, em outras pessoas com a mesma síndrome de Down, as outras pessoas com as mesmas comorbidades, com as mesmas características, e ele começa a compreender o quão Deus foi generoso com ele, entregando um filho com síndrome de Down para ele, para que ele pudesse quebrar esse preconceito, quebrar os paradigmas, quebrar a imagem que ele tinha acerca do modelo, acerca de um padrão de beleza, um padrão de moda, um padrão de conduta, um padrão de sabedoria. E ele começou a se examinar e ele começou a perceber que Deus havia criado o homem segundo a sua imagem. E ele começa a trazer diversas reflexões sobre os padrões de beleza para Deus, que são diferentes para nós. Os padrões de beleza para Deus é contraditório aos padrões do mundo. Quantas pessoas que a gente olha, os nossos olhos parecem pessoas fracas, enfraquecidas, mas para Deus são pessoas fortes e poderosas. Para quantas pessoas nós olhamos e criticamos a sua beleza, enquanto Deus olha para essa pessoa e diz assim: essa pessoa é perfeita. Para quantas pessoas nós olhamos e criticamos as condições financeiras e pensamos, essa pessoa nunca vai dar nada. Para Deus, ela faz parte de um complexo sistema e ela é importante tanto quanto o outro. Nós podemos isolar a pessoa, Deus não isola. Deus sabe da importância dessa pessoa no mundo, porque nada é criado sem propósito. E ontem, como eu já falei, foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. Pessoas que aos olhos de muita gente tem preconceito a respeito disso. Pessoas que ainda carregam o preconceito de uma sociedade que ainda não entenderam que elas são seres humanos, que elas são pessoas dotadas de amor, dotadas de alegria, dotadas de sentimento, pessoas que sentem quando há alguém as criticando, pessoas que têm o mesmo sentimento que nós temos quando alguém nos critica, quando alguém nos ama, quando alguém nos deixa de lado, quando alguém nos humilha. Pessoas que carregam sentimento, emoções e que devem ser respeitadas. Por isso, querido, que você entenda que nada foi criado sem um propósito e que nesse dia você venha refletir sobre as diferenças que nós temos. Para nós podem ser diferenças contraditórias, para Deus é algo totalmente diferente.
é algo que faz parte desse sistema e que tudo tem o seu valor. Para nós pode ser algo desprezado, para Deus não. Para Deus tem um valor inestimável e é isso que nós temos que aprender. Sermos mais parecidos com Jesus, é entendermos essas diferenças e sabermos que para Deus todas as pessoas têm o seu valor. Todas as pessoas têm um propósito debaixo dos céus. Ninguém foi criado à toa, ninguém veio a esse mundo à toa. Deus, quando criou, não criou ninguém à toa. Então, querido, reflita sobre isso. Você tem um propósito, as pessoas que estão do teu lado têm um propósito, independente das características visuais, das características físicas e independente do que elas talvez hoje aparentam ser. Todos têm o seu valor. Que Deus possa te abençoar nesse dia e te trazer aos teus olhos o olhar de Cristo. Em nome de Jesus.